Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais essa mini aula de gestão comercial de alta performance. Eu sou o Gustavo Campos e falo para o canal Ressignificando Vendas. E o nosso tema de hoje é 6 erros que eu vi das reuniões coordenadas por gerentes comerciais. Então, vamos lá. Vamos descobrir quais são esses erros para não pecar no mesmo ponto, né? Ponto 1. Não definir um propósito de transformação. Geralmente, quando se tem erro nesse ponto, é que o gerente acha que deve comunicar algo. A reunião é uma pauta de transferir um conhecimento, transferir uma regra, transferir um procedimento. E o cara faz isso com uma propriedade adequada. Só que isso é insuficiente hoje em dia para um gerente comercial de alta performance. Não importa se tem 10 minutos, se tem 2 horas de reunião, ou se é 3 dias, uma convenção em 3 dias. O teu propósito é sempre de fazer uma transformação. É você começar a reunião com a sua equipe entrando de um jeito e saindo melhor. Isso pode durar 10 minutos, como falei, 2 horas ou 2, 3 dias de convenção. Então, o seu grande propósito como gerente é descobrir qual é o propósito da transformação que você quer fazer com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas naquele exato momento da sua trajetória. Vamos para o ponto 2. Não usar parte do tempo para treinar a equipe. Pelo menos 20% desse tempo de uma reunião deveria ser para desenvolvimento da equipe. Vamos pegar aquele exemplo dos 10 minutos. Em 10 minutos, se você se prontificou a fazer uma reunião de 10 minutos com uma pessoa, mesmo que seja à distância, que use então 8 minutos. Então você agenda uma reunião de 10 minutos, usa 8 minutos para você fazer essa transformação que você quer, e depois em 2 minutos você vai usar para fazer algum tipo de capacitação. Pode ser ler um pedaço de um texto, falar de um checklist, mostrar um infográfico, entregar algumas referências para a pessoa estudar mais. Então, eu estou trabalhando na pauta de desenvolvimento. Tu deve usar o tempo da reunião para aquelas habilidades imediatas para a estratégia atual. Não adianta você estar desenvolvendo a pessoa para executar uma estratégia que não vai ser colocada em prática na hora seguinte, porque ele vai desvincular isso de uma necessidade imediata. E aí, se eu não estou muito interessado em aprender aquilo porque eu vou usar na sequência, eu acabo esquecendo, acabo não me envolvendo, acabo não me comprometendo com aquilo ali. Abuso de simulações. Então, a reunião deve ter muita simulação, principalmente se for alguma coisa que tem que ser apresentada depois, repassada para alguém. Então, é melhor a gente treinar e errar dentro da trincheira, né, dentro do nosso QG central, aí, nosso quartel-general, dentro da nossa sede, do que começar a fazer treino na frente do cliente. E para isso também é bom, depois da simulação, você entregar um padrão. Esse padrão pode ser, inclusive, criado durante as simulações. E aí você vai vendo as melhores práticas e cria um padrão. Todo mundo sai com esse padrão, vai fazer o seu jeito, não é para todo mundo repetir que nem robô, mas vai fazer o seu jeito. Mas pelo menos tem uma sugestão, porque o cara sai da reunião, daqui a pouco vai para o final de semana, chega na segunda-feira, já nem lembra direito. Então ele pega o padrão e relembra essas coisas. O item 3 é não vender o conceito antes da técnica. Isso é muito grave e é muito comum. Então o líder deve ser sempre o exemplo da venda. Mas que tipo de venda? A venda do conceito. Você quer fazer uma venda de uma campanha, quer fazer uma venda de uma estratégia, quer fazer uma venda de introdução de um novo produto, de lançamento de um novo produto, de manifestação de um novo comportamento. E aí você vai direto para a técnica. Você começa a ensinar como deve ser feito, quais são os passos que devem ser feitos, e não vai antes para o conceito. Então, o conceito da coisa vai dar a importância dela, vai dar o porquê a gente deve abraçar essa causa, porque a gente deve se envolver com isso. O detalhamento vem sempre depois da venda. É como você comprar um carro, né? Você vai comprar um carro,
O cara não fica ali explicando todos os botões do painel, como funciona. Não fica ali explicando que tem uma step, como é que funciona para tirar a step, que é um pneu reserva, não fica ali explicando onde é que está muitos detalhes, não fica ali explicando o manual. Por quê? Porque isso é feito depois da venda. Depois da venda você vai ter uma aulinha sobre o carro. Mas antes da venda, o que você tem que fazer é vender o conceito. A pessoa compra o conceito do carro, ele compra o benefício de uma climatização. Ele não compra as rotinas e os detalhamentos do painel do ar-condicionado. Ele não compra lá detalhamentos sobre o motor ou sobre as revisões, isso que é feito em cada revisão. Ele compra um carro estável, com garantia, que não vai dar problema, e tem uma potência X, tem algum benefício de ele se apresentar para o mercado e para os amigos de determinada forma com aquele carro. Então é isso que é o conceito. Eu estou vendendo um conceito de um carro esportivo, estou vendendo um conceito de um carro seguro, estou vendendo um conceito de um carro econômico, eu estou vendendo um conceito de um carro para toda a família, um carro que não para em nunca, é um trator, é um 4x4. Qual é o conceito? Aí tu começa a trabalhar aquele conceito. E aí tu vai ter um alinhamento com o estilo de vida da pessoa, e ela vai comprar esse conceito. E aí depois que ela comprou, efetivamente pagou, entra a fase do detalhamento da técnica. Beleza? Então, quarto erro. Não ter um objetivo de chegada bem definido para todos. Então, todos devem chegar num objetivo. Você vai numa reunião, todos têm que chegar num objetivo. Só que eles vão estar saindo de pontos diferentes. Às vezes a gente esquece isso. A gente acha que as pessoas, por estarem fisicamente na reunião, ou presencialmente numa reunião online, por exemplo, elas estão no mesmo ponto. E aí você planeja uma chegada que é para todo mundo chegar em um mês. Só que essa pessoa, tem pessoas que estão há uma semana do objetivo já, e tem outras que estão há 2 anos do objetivo. Então elas não estão no mesmo ponto. Eu tenho que trabalhar elas para pontos diferentes. Então nunca deve ter um caminho único. Um caminho único eu tenho um objetivo e só tenho uma estrada para fazer. Só tenho uma estratégia para fazer. Não tem nenhuma variação dessa estratégia possível para adequar outros perfis da minha equipe. E aí você faz o detalhamento do objetivo, de como vai chegar, já como você vai ter que tratar um a um, você faz o detalhamento em reuniões individuais. Você apresenta o conceito da campanha, você vende o conceito da campanha, ao mesmo tempo você já serviu de exemplo, você vai ensinar as pessoas a vender o conceito da campanha desta maneira, e aí você vende o detalhamento da campanha num nível macro e marca já as reuniões individuais, que pode ser inclusive uma extensão digital, se for uma reunião presencial, depois eu vou fazer lá com cada um de vocês, e a gente vai definir o caminho que cada um vai fazer. Quinto, não extrair to-dos, né, executáveis durante a reunião. To-do são os a fazer, são tarefas que eu tenho que fazer, são os executáveis que a gente chama, né? Então, acreditar que todos sabem o que e quando deve ser feito. Então, tu sai da reunião, tu falou, tu foi até claro durante a reunião, mas tu acredita que as pessoas agora sabem o que tem que ser feito e anotaram e se comprometeram, tudo isso tu está imaginando. E aí depois a coisa não acontece. Por quê? Porque teve o esquecimento, porque teve outra prioridade no dia, porque você não abriu espaço na agenda para que isso seja feito, porque você não cobrou as pessoas. Então todo mundo esqueceu os to-dos, inclusive o gestor. Não sincronizar todos com a estratégia, cronograma, ações responsáveis. Isso é importante. Você tem uma reunião presencial ou uma reunião digital, mas com todos ao vivo, tu tem que acabar no final tendo vários executáveis, cada um tendo o seu. Tem que ensinar as pessoas a estarem com uma reunião com papel e caneta, no mínimo. Ou tu pode fazer uma ficha de reunião. E aí tu vai distribuindo as tarefas e uma pessoa já vai colocando isso num plano, com o nome do responsável, com a data final, que é um cronograma estabelecido, e com o que o cara vai ter que fazer. E nunca esqueça de definir o que é bem feito. É um erro não definir o bem feito. O bem feito é assim, eu sou responsável por essa atividade. Só que essa atividade tem vários níveis de entrega. Para nós aqui, no nosso contexto, este nível aqui já é o bem feito. Mas se tu me entregar abaixo dele, não é tarefa cumprida. Não está bem feito. Então, o bem feito tem que estar estipulado, o que o cara tem que entregar. O sexto erro, não envolver o time na reunião, transformando em uma palestra.
Aí aquele cara que só fala, né? A preocupação dele é assim, eu vou juntar para o pessoal me ouvir, aí eu vou transferir o conhecimento, vou motivar eles e eles vão sair fazendo. Tu acredita, talvez, demais na tua capacidade de comunicação. Aí começa um erro, né? Porque as pessoas que estão numa reunião presencial, tu perde a chance de envolvê-las, de fazer alguma coisa juntos. Então, busque participações aleatórias a todo momento, até mesmo para ter a atenção da pessoa, né? Vai chamando. Fulano, ciclano, beltrano. Então, vai chamando aleatoriamente as pessoas, ou faz uma brincadeira, inclusive, dos nomes das pessoas num potinho, e aí tu vai avançando e em todo momento mete a mão no pote, tira um nome e lê, a pessoa responde uma pergunta. Tu põe a pergunta num slide, mete a mão numa cumbuquinha lá, lê o nome, a pessoa responde. Outro ponto, antes de concluir algo, busque entender as opiniões. Então você pode até saber o que você quer da reunião, mas se você buscar estender isso para outras opiniões, talvez as opiniões confirmem o que você está pensando, ou talvez melhore o que você está pensando. E se por acaso as opiniões não chegarem aonde você está pensando, forem insuficientes, aí você já sabe o gap, o espaço que tem que preencher. Aí você vende esse preenchimento. E permita que as pessoas se envolvam na criação do projeto final. Quando você envolve o time na reunião, talvez uma parte do projeto ou todo o projeto pode ser concluído ali por várias mãos, e vocês vão criando e já fazendo o cronograma, definindo os to-dos e definindo as entregas, definindo o bem feito, e vai sendo tudo feito com todos os envolvidos presentes. Aí fica muito mais fácil depois de replicar e fazer o que deve ser feito. Beleza? Então, é isso. Os 6 erros que eu vi das reuniões coordenadas por gerentes comerciais. Espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostarem aí, deem uma curtida, compartilhem esse conteúdo, ou então marquem aí uma pessoa que você acha que vai se beneficiar desse conhecimento aí. Beleza? Então é isso aí, vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.